Olá pessoal, eu sou a professora Simone Spies e estou aqui para trabalhar com vocês um pouquinho da literatura do vestibular UFSC desse ano de 2020, tá? E que também faz parte do nosso projeto Café Literário, O Sabor da Leitura, esse ano na sua 7ª edição. Sejam bem-vindos para essa aventura, lembrando sempre, a leitura é a libertação daquilo que nos acondiciona num padrão de sociedade doentia. Bem-vindos e vamos a essa aventura! Olá pessoal, eu sou a professora Simone Spies e hoje nós vamos trabalhar mais um livro do vestibular UFSC de 2020, do vestibular de Santa Catarina, chamado Ânsia Eterna, da querida Júlia Lopes de Almeida. E é interessante nós discutirmos esse livro, tá? Por causa da relevância histórica desses contos. O livro em geral é classificado ou está sendo abordado ultimamente como contos de terror, mas eles vão além disso, tá? E eles têm uma importância histórico-social muito grande. Então vamos lá. A Júlia Lopes de Almeida, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1862. Em 1887, ela conheceu seu marido, tá, em Portugal, e lançou seu primeiro livro intitulado Contos Infantis, junto com a sua irmã. Entre 1889 e 1930, tá, ela se tornou a maior escritora do Brasil República. Então, ela tem uma importância muito grande. Entretanto, vocês devem dizer: nossa, nunca ouvimos falar dessa escritora tão importante no cenário brasileiro. E é aí que vem a importância de estudarmos os seus contos. Vamos lá? Logo no prefácio do livro dela, tá? Estou trabalhando com a versão digitalizada novamente, tá? Então ela fala, tá? Uma série de coisas são elencadas. Mas por que esse nome Ânsia Eterna? Quando você termina de ler a coletânea de contos, você percebe que talvez a Júlia quisesse passar para nós essa ânsia que as mulheres têm de serem reconhecidas, de ser reconhecidas dentro da produção literária. E foi uma coisa que, infelizmente, a Júlia Lopes de Almeida não conseguiu, tá? Então, ela é uma autora que muitas vezes foi deixada à margem da literatura brasileira, o que é extremamente triste. Então, na apresentação da obra dela, da obra Ânsia Eterna, se fala um pouquinho a respeito dessas questões. Ela escreveu muitos textos, tá? E nesses textos ela deixou muito marcado o protagonismo feminino, algumas questões de intolerância, o machismo, como as mulheres eram dominadas, havia uma tríade de dominação, tá? Então nesses contos, nós vamos ver 3 específicos hoje dentro do livro, existe uma tríade de dominação. Existe o poder do pai sobre a mulher, o poder do amante ou namorado sobre a mulher e o poder da igreja sobre a mulher, representado, como no caso de Sob as Estrelas, pelo padre. Mas é uma coisa bem típica da época, essa servidão, tá? E isso se propaga dentro dessa obra dela. É muito interessante. O primeiro livro, tá, que chamado Contos Infantis, que já foi citado, foi lançado em Portugal em 1886 e ele tinha um intuito muito claro do iluminismo que acontecia naquela época, tá? Dentro da educação das crianças, tanto que o livro depois se converteu em uma leitura obrigatória nas escolas de educação infantil na época, tá? Ela depois voltou para o Brasil, ela casou em Portugal, ela conheceu o esposo dela, voltou para o Brasil, morou no Rio de Janeiro, tá? Ela publicou um romance chamado Memórias de Marta, tá? Depois ela se mudou para a capital de São Paulo, né? Enfim, e continuou a sua produção, tá? Mais tarde ela retorna ao Rio de Janeiro, tá? Ela tem... ela sofre algumas tragédias, ela perde 2 filhos ainda pequenos e eles retornam ao Rio de Janeiro. Então tem uma série de coisas na vida dessa mulher muito importantes, tá? Ela foi, gente, uma das mentoras da criação da Academia Brasileira de Letras. Entretanto, ela nunca pôde ocupar uma cadeira e o marido foi convidado a ocupar a cadeira dela por
ser mulher. Então isso é uma coisa que marcou muito essa trajetória dela e que deve mexer com a gente. E de qualquer forma isso não atingiu a produção dela, porque ela continuava escrevendo, tá? Ela continuava produzindo belíssimas obras, mas entretanto é uma ferida, tá? Na literatura brasileira essa questão, tá? Muito, muito presente na vida dela. Ela recebeu diversos prêmios durante a vida, tá? E muita coisa que aconteceu com ela tá elencada nessa obra, tá? Mas vamos lá, vamos para os contos, tá? Como o livro é dividido, como ele pode ser abordado no vestibular, que são as coisas que, ora, mais nos interessam. Sobre a obra, então, tá? O livro Ânsia Eterna traz 28 contos, tá? São 28 histórias incríveis e muitas vezes inacreditáveis. E eu vou fazer um adendo pessoal. Se faz no prólogo desse livro, na apresentação, se diz que a ânsia era essa ânsia que ela tinha por igualdade. Mas quando eu li os contos, alguns deles me provocaram ânsia, mas uma ânsia diferente. Uma ânsia, um embrulho no estômago, por causa da crueza com que eram relatados os fatos. Não só com a crueza, mas com a sujeição, com a submissão das protagonistas desses contos a entender que aquilo era normal e aceitar de uma maneira completamente pacífica o que acontecia. E não vamos entrar em mérito e julgar personagens, entretanto isso é muito forte e muito presente, tá? É importante observar nessa trama, então, eu vou reforçar o que eu disse inicialmente, o papel da mulher e o poder. Tá? O patrão, o pai e o amante, os padres, os governantes decidem como essas mulheres vão viver e dão a palavra final. E isso está presente ao longo de todos os 28 contos. E isso é uma coisa importante para se ter em mente quando se for prestar o vestibular sobre esse livro, tá? Então esse papel. O final do século XIX, tá? Ele foi muito pontuado por uma série de narrativas que procuravam expressar o lado imaginário, né, das coisas, englobando alguns elementos que fugiam um pouco da realidade. E aí, novamente, tá? Sempre que nós temos uma virada de século, a virada de século ela traz em si muita subjetividade. Então, as crenças do final do mundo, as crenças de que alguma coisa vai acontecer, do retorno de algum Messias, enfim. E as pessoas imbuídas desse sentimento, elas precisam de algo que lhes acalente o coração, que lhes acalente o espírito. Então, muitas coisas seguiam nesse sentido. E os contos da Júlia Lopes de Almeida, elas vão nesse sentido de fuga da realidade. Eles parecem extremamente inverossímeis em várias ocasiões. Infelizmente, não foram, tá? Há muitos dos contos aqui que poderiam muito bem ter acontecido na vida de uma mulher real que vivesse naquele século, principalmente em regiões mais retiradas dos grandes centros e regiões mais privadas de cultura, no sentido de cultura geral, de ensino, de acesso à educação formal. Culturas bastante submersas em crendices, uma cultura bastante submersa em deixar ao poder do destino que as coisas acontecessem, tá? Seguindo essa linha, então, a Júlia Lopes de Almeida, ela teve um grande sucesso, né, na virada do século XIX para o XX, foi considerada uma das primeiras ficcionistas a viver da literatura, o que ainda é bastante raro, tá? E ela conseguiu fazê-lo. Então, na Ânsia Eterna, no livro Ânsia Eterna de 1914, ela trabalha com as perspectivas, tá, pessoal, que englobam não só o suspense, mas principalmente o grotesco. Então, nos contos dela, há um trabalho muito interessante com o grotesco dentro da literatura. E esse grotesco, ele enfoca questões trágicas, né, que invadem o nosso senso de realidade e nos fazem pensar, puxa vida, de onde essa mulher tirou essas ideias, como ela criou esses personagens, esse tempo, espaço, esse enredo, tá? Porque é tão absurdo, há fatos tão absurdos, há fatos tão chocantes,
que coisas que são discutíveis hoje, que se discutem hoje como abominação em alguns segmentos da sociedade, como assassinato de criança, como uma série de coisas que são horríveis, chegam a ser banais perto do grotesco que se vive nesses contos, tá? Não minimizando as tragédias que hoje acontecem, mas falando que são contos extremamente pesados, muito pesados, tá? Então, apesar de criticado na época em que foi publicado, né, a coletânea de contos Ânsia Eterna mostra um lado mais ousado da escrita produzida pela Júlia Lopes de Almeida, sem desviar o foco, entretanto, das questões sociais e morais sempre presentes em grande parte de sua obra. É óbvio, né? A sociedade, quando ela vive quando ela vive de uma realidade muito pesada, muito suja, muito dura, ela não quer que isso seja exposto de maneira nenhuma. E a primeira atitude dessa sociedade é criticar exatamente aquilo que pratica. Porque uma vez que eu pratique e ninguém saiba, é como se as coisas não fossem tão danosas, o que não é verdade. E a Júlia Lopes de Almeida, ela faz questão de deixar escancarada essa podridão por trás do senso de família, do senso de local pequeno, do senso de patriarcado e todas essas coisas que ainda nos incomodam e que deveriam nos mover. E o livro começa com a seguinte citação, apresentada logo na abertura dos contos. Quem poderá conter a palavra concebida? No livro de Jó, tá? Capítulo 4, versículo 2. E essa citação ela é muito interessante, porque para quem conhece a Bíblia, quem já leu a Bíblia, nós professores de literatura em geral, a lemos mais do que uma vez durante a nossa formação, porque ela é importante e para nós, pelo menos para mim, enquanto professora de literatura, ela é uma obra ficcional, da qual se originaram outras diversas ficções pelo mundo, tá? Nessa citação, se descreve com precisão a temática da série de narrativas que vai ser apresentada, tá? Que ela constrói durante o livro dela. Essa passagem da Bíblia, retirada do livro de Jó, a autora transmite ao leitor a noção de liberdade existente na composição desse trabalho, ou seja, o poder da palavra. Quem pode conter a palavra? Ela vai usar aquilo que lhe parecer conveniente usar. E isso é muito importante, porque confere ao leitor uma sensação de veracidade, ou seja, a autora colocou dentro da obra dela a verdade. Ela não poupou palavras, ela não poupou vocabulário, ela não poupou cenas, ainda que grotescas. E na verdade, melhor do que liberdade, a Ânsia Eterna é marcado pelo símbolo da libertação, tá? Isso também traz lá no epílogo do livro, tá? Demonstrando a ousadia da autora lidar com temas incomuns ao cotidiano da época. Então, as pessoas não falavam, pais puniam filhos, padres desvirginavam moças, meninas, e essas eram coisas que não eram discutidas, tá? E que ninguém falava abertamente, e ela traz isso à tona. E eu quero fazer uma ressalva pessoal aqui, a passagem do livro de Jó, para quem leu a Bíblia. Jó ele perde tudo. Entretanto, o Senhor promete para ele que se ele tiver perseverança e continuar acreditando e sendo fiel ao Senhor, ele terá tudo restituído. E eu faço uma pergunta: e a esposa e os filhos que morreram? São coisas para serem restituídas por um Deus Todo-Poderoso pela fé de um homem? E aqui eu faço uma outra ressalva do machismo implícito nesse pensamento, ainda que eu considere a Bíblia um livro ficcional, ok? Como isso é pesado? Não, tua esposa morre, todos os teus filhos morrem, tu perdes tudo. Contanto que tenhas a fé, que mantenhas a fé em mim, no teu Senhor Supremo, no Todo-Poderoso, tudo te será restituído, tu terás uma nova mulher e uma nova família. Portanto, aqueles que morreram valem o quê? Nada? E aí novamente se evidencia, eu sei que isso é polêmico, mas se evidencia qual é a importância que se dá à vida. Nenhuma nesse contexto, ok? E aí a gente vai então para os temas que permeiam as narrativas, ok?
Nós vamos trabalhar com 3 contos, eu vou trabalhar com vocês especificamente do livro, mas as temáticas dos 28 contos, em geral, elas fogem ao lugar comum, então elas não são óbvias, tá, gente? Mas elas também trazem uma descrição exata, tá, dos enredos que pontuam uma íntima relação entre o real e o trágico, na qual a palavra ânsia se constitui como um tipo de adjetivação. Lembra aquilo que eu falei? Ela vem a ser um adjetivo. Essa adjetivação é cultivada no leitor, tá? Como resultado das conclusões impressas nos enredos de seus contos. Então, cada um dos contos traz em ti, tá? Quando tu lês, um tipo diferente de ânsia, um tipo diferente de condição. A grande transformação que perpassa essa obra é a constante ligação existente entre as diferentes realidades vividas, tá, por cada um dos seus personagens e a presença constante de uma essência trágica que paira em suas vidas. Então, a vida desses personagens é marcada pela tragédia. Não esperem fins doces, coisas que se resolvem fácil, coisas que não deixam nenhum traço, finais felizes. Os contos não prometem em nenhum momento e não trazem isso. E a nível do vestibular, a estrutura do conto é assim, né? Um enredo, um foco narrativo breve, tá? Personagens, um núcleo pequeno de personagens, tudo acontece muito rápido. Só que nesses contos é tão rápido que é muito chocante. Muito, muito chocante. Então, por exemplo, lá dentro do enredo, tá? O que permeia os enredos desses contos? Às vezes a gente tem uma crueza na finalização. O conto termina e você gostaria muito, muito que tivesse uma outra finalização, porque é improvável, é impossível pensar que aconteceu daquela forma. E você espera que aconteça algo diferente. Mas é um recurso que se imagina que a autora tenha utilizado para marcar de forma definitiva a situação trágica. Foi assim e o que não tem remédio, remediado está, como um ditado popular. Outra coisa importante, prestar atenção na postura das personagens, porque as personagens presentes ao longo das narrativas, elas não são heróicas e nem anti-heróicas. Nós não temos um herói e um anti-herói que vão conflitar e tudo vai acontecer dentro dela. Nós temos personagens que aceitam o seu destino. O personagem que faz o papel do bom, tanto o personagem quanto faz o papel do mal, do vilão, o protagonista e o antagonista, ambos, as coisas são assim, porque são assim. E essa é a constatação, mais crua que há na leitura desses contos. Porque eles realmente acreditam que aquilo deveria de ser assim. E isso é chocante, tá? Se acata, gente, a tragédia, a fatalidade, com pura e simples resignação. Não pude fazer nada, foi vontade de Deus, sempre foi assim, não tem o que ser feito. E isso é das coisas que mais mexe com o leitor na hora dos contos. Eu selecionei 3 contos específicos. O primeiro deles se chama O Caso de Ruth. E eu confesso para vocês que foi um dos contos que eu tive mais dificuldade de ler, tá? Porque apesar de ser lá no início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, é muito atual. E essa atualidade, eu volto a dizer, como os outros livros que a UFSC apresenta para o vestibular esse ano, ela é assustadora, porque existe uma conformidade à tragédia. É como se a humanidade não tivesse mais sensibilidade para nada. É um problema de famílias que resolvam, ok? Então vamos lá. No caso de Ruth, nós temos a história, tá, de uma moça chamada Ruth, que tem 23 anos no início da narrativa. E a avó dela está tentando casá-la com um moço chamado Eduardo Jordão, tá? A avó dela é uma baronesa, a baronesa Montenegro, uma senhora distinta. A Ruth é uma moça, então, aos 23 anos, que naquela época, aos 23 anos, não ser casada era um leve problema. Ela já havia passado muito da idade do casamento, mas enfim, a avó fazia propaganda. Nessa propaganda, a avó dizia que ela era uma moça pura, como não havia nenhuma outra. E que não é que ela não gostasse do moço, logo no início do conto ela diz isso, mas é que ela era extremamente tímida.
E aí você vai percebendo no decorrer da narrativa que é como se essa avó vendesse essa neta, porque ela tinha uma necessidade muito grande de casá-lo. O foco narrativo é em primeira pessoa, a gente tem um narrador que é observador, que vai contando a história, tá? E existe um drama muito grande, tá? Que permeia a história que nós veremos. Para quem não leu, gente, vai ter spoiler, tá? Eu vou contar todo o conto. Os 3 contos que eu vou discutir aqui eu vou contar inteiros, tá? Mas enfim. Existe também uma descrição da personagem. A Ruth é uma moça que, apesar de já ter 23 anos, ela é pequena e frágil. Ela é de baixa estatura e é frágil, tá? E existe uma moral muito aberta, no meu entendimento de leitora, tá, pessoal? Não sou uma crítica literária, sou uma leitora. E existe uma crítica que a mim me pareceu muito pertinente, que é uma crítica à moral associada à virgindade. Então, naquela época, o fato de uma moça ser virgem era extremamente importante para que ela fosse moral, para que ela fosse uma boa mãe ou uma boa esposa, ela teria que ser virgem, tá? Isso era um pré-requisito. E existe a questão da moralidade associada ao estupro, sim. Então, vamos ver. Em determinado momento, a baronesa, depois de falar das qualidades da neta, deixa a neta com o futuro marido sozinho na sala. E a Ruth confessa ao futuro noivo que aos 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto durante 4 meses até a morte desse indivíduo. Após a morte do padrasto, a mãe fica paralítica, tá? A mãe ainda vive, mas ela tem essa condição. E a menina fala isso com desespero muito grande. E aí acontece uma coisa que é muito peculiar. Quem sofre é Eduardo Jordão. Eduardo sofre porque ele tinha uma noiva pura e virginal, uma boa moça, e agora, em determinado momento do texto, pessoal, ele diz que ele vai sentir como ele vai fazer para conter o ciúme da noiva. Porque toda vez, entre ele e ela, na cama, quando estiverem juntos, ele sentirá ciúme do falecido, apesar de já terem se passado 8 anos da morte do padrasto de Ruth. E isso é lamentável. Ao ler o texto, a minha impressão foi de nojo, de repulsa. Uma moça diz: eu amo demais para não lhe dizer a verdade, eu não sou pura. E o moço fica preocupado porque vai sentir ciúme. O ciúme, gente, podem estudar. Ele é a pura perversão da infantilidade que há no ser humano. O ciúme não é prova de amor, ele é doença mental. Ele deve ser tratado. Não existe um grau de ciúme. Porque o ciúme revela para o ciumento que ele é incapaz de sustentar o amor. Isso é o ciúme. É um sentimento deplorável, o pior sentimento numa relação amorosa. E vocês podem ter toda a liberdade de discordar, não vai mudar nada pra mim, tá? Sou muito segura daquilo que eu acredito. Leiam Jung, leiam Freud, leiam, tá? Nós temos hoje músicas que falam muito disso, garantindo que isso é um amor. Que estranho, um amor que mata, né? Mas enfim, e ele estava muito preocupado com isso, tá? Muito preocupado com o que viesse a acontecer na verdade, com ele, como ele ia olhar para essa moça da mesma forma. E aí a moça diz: eu não sou pura, página 28. Amo muito para enganar, eu não sou pura. E aí ela conta a história, então, do estupro, e o Eduardo fica naquela, tá? E ela diz: é isto a minha vida, cedi sem amor pela violência, mas cedi. E aqui entra em conflito um ponto muito interessante que nós temos na sociedade atual, de dizer que uma menina aos 15 anos, ou aos 13, aos 12, aos 11, já sabe o que faz quando seduz um homem, o que é também uma coisa a se tratar com um psiquiatra, tá? Porque quem pensa dessa forma tem graves problemas mentais. Espero que fique bem longe de mim, do meu filho e da minha família, porque são pessoas doentes, tá? Que acreditam numa coisa dessa, ou muito mau caráter, de muito mau caráter, baixa educação de pai e mãe, me desculpe os pais e as mães que não souberam educar os filhos, mas a vítima nunca é culpada. Quando roubam o teu carro, tu não tens culpa.
porque tu deixaste ele estacionado em algum lugar inadequado, tu tens culpa? Não, tem culpa quem roubou o teu carro, tem culpa quem estuprou, não quem foi estuprado. E não há argumentos, nem me venham, tá? Se for para argumentar, procure outro canal, uma pessoa assim que acredita no machismo e sejam felizes, tá? Mas beleza, ela fala isso é dramático, na verdade eu confesso que me levou às lágrimas, foi muito triste. E aí o Eduardo Jordão, começa a pensar sobre, e aqui vem toda a reflexão que o homem faz. Eu acredito que a Júlia Lopes de Almeida, ela foi extremamente sarcástica nessa parte, quando ela diz assim: o outro está morto há 8 anos, ninguém sabe, só ela e eu. Está morto, mas vejo-o diante de mim, sinto-o no meu peito, sobre os meus ombros, debaixo de meus pés, nele tropeço, com ele me abraço em uma luta que não venço nunca. Ninguém sabe, mas por ser ignorada será menor a culpa? Dizem todos que Ruth é puríssima, assim eu creio. Deverei contentar-me com essa credulidade? Ou seja, a preocupação do noivo que adorava a noiva não é com o sofrimento da mulher, mas com o ciúme que ele sente pelo estuprador já falecido. Sim, acreditem, tá? Isso está na página 29. E aí vai seguindo, ele faz uma série de conjecturas sobre isso. E o Eduardo Jordão fica pensando sobre isso, mas ele gostava dela, tá? E resolve que eles vão casar, que eles iam casar. E aí ele manda uma carta para Ruth. E nessa carta, quer vocês creiam ou não, ele diz que perdoa ela por ela não ser pura. E essa é a parte que mais me revoltou. De todos os 28 contos, essa foi a parte que mais me revoltou. Ele perdoa ela e por isso aceita em casamento. E aí diz que a casa andava alvoroçada por causa do casamento, os festejos, etc e tal, tá? Até que, no finalzinho do conto, a Ruth pensa em matar-se. Ela acha que é muito humilhante viver com essa ideia. Ela queria uma morte suave, queria um veneno que a fizesse adormecer sonhando, e quando dera para que esse sonho, que fosse, né, nesse sonho, um beijo de Eduardo que ele repousasse nos lábios durante seu velório. E ela se mata enquanto está sendo velada, vestida com a roupa de noiva, com uma grinalda de flores e um véu. Ela está sendo velada e alguém no fundo da sala, que não se revela quem, diz: ela vai ser enterrada, ela vai ficar com o padrasto no mesmo jazigo. O Eduardo fixou o olhar na morta e diz: não, a minha noiva não vai ser enterrada com a roupa de noiva junto com o estuprador, para que ele seja o amante eterno dela. E novamente aqui é um conflito muito grande. Olha o peso que é a noção de propriedade de um ser que agora está morto, mas que entretanto, tá? E olha o peso para uma menina que foi estuprada aos 15 anos de idade. Eu fico sem palavras, tá? Vai ser enterrada junto com o estuprador. E a mesma voz repetiu: vai ficar com o padrasto. E o Eduardo pensa: com o padrasto, noites e dias fechados, unidos, sós. Fora para isso que ela se matara, para ir ter com o outro. Lembra o ciúme doentio? Aquele outro de quem via o esqueleto torcendo-se na cova, de braços estendidos para a reconquista de sua amante. Alucinado, ciumento, Eduardo arrancou então num delírio o véu e as folhas de Ruth e, inclinando um tocheiro, pegou fogo ao pano da Essá. Essá é o lugar onde se colocava, onde se punha o caixão para o velório. E a todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morte em um êxtase, como se fosse aquilo que ela desejasse. Extremamente contundente, é um conto extremamente forte, tá, pessoal? Talvez não seja para alguns o mais forte, mas é muito forte. Então a gente vê o tipo de perversão, tá, dos valores morais, das pessoas de bem, dos pais de família. Nós sabemos hoje por dados estatísticos que de cada 10 estupros que se tem, estou pegando dados do Brasil, tá? Hoje, pelo menos 8 acontecem, ou 9,
feitos por parentes, pais, padrastos, mães, madrastas, irmãos, primos, tios. E é muito triste, muito triste conviver com essa realidade em que a vítima é a culpada. E aí, seguindo, nós temos um conto também horrível, grotesco, intitulado Os Porcos. No conto Os Porcos, nós temos uma cabocla chamada Umbelina. E essa moça, ela aparece grávida em casa. Grávida, tá? Ela aparece grávida em casa e começa assim, a primeira linha do conto. Quando Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. Assim começa o conto, para vocês terem uma ideia. Umbelina havia engravidado do filho do patrão. Umbelina havia, engravidado do filho do patrão, que havia abandonado ela, evidentemente, e estava de casamento marcado com outra. Ela conta para o pai, tá? Todo o enredo se dá em torno desses 3 personagens, o pai, Umbelina e o filho do patrão, tá? E o pai diz isso para ela. Eles provavelmente trabalhavam, eles eram peões numa fazenda. E o tempo inteiro, durante o desenrolar dessa narrativa, essa moça sonha com os porcos, pensa nos porcos. E ela toma uma decisão que a muitos vai parecer, nossa, como uma mãe pensa isso? Nossa, como um pai abandona um filho, né? Uma pergunta interessante também. O tempo inteiro ela se pergunta e ela toma uma decisão. Que ela vai ter esse filho na frente da casa do pai, do filho, né? Do filho do patrão, e vai matá-lo nas escadas para que o pai sinta a dor. E eu sei que para muitos pode parecer, nossa, que tipo de mãe, uma mãe não faria isso. Os pais fazem, né? Há séculos, há mais de 2000 anos talvez. E não julgo Umbelina, vejamos como vai terminar essa história. Aí no dia em que ela entra em trabalho de parto, depois de passar todos os meses de gestação desesperada, sonhando com os porcos comendo seu filho, ela entra em trabalho de parto, ela resolve atravessar toda a roça, todo o campo e ir lá na casa do pai do filho dela. Só que infelizmente ela não chega até lá e ela tem esse filho antes, durante o trajeto. E aí, pessoal, que vem a parte mais macabra do conto, que eu vou ler para vocês. Lembrem que eu vou dar spoiler, vou dar o final do conto. Mas é muito interessante, tá? Ela dá a luz e aí, jogada para trás pelas dores que ela ainda tem, ela acabou deixando essa criança cair depois de tê-la levado ao peito. E ela tem medo de olhar para a criança porque ela tem muito medo de amar essa criança. E ela tem que botar o plano de vingança dela em prática, porque o pai tem que sentir a falta dessa criança também. Ela cai, a criança cai do colo dela porque ela está se contorcendo em dor. Se pressupõe que ela está tendo uma hemorragia e que vai morrer por conta disso. Aí, de repente, ela escuta. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era do filho. Quis erguer-se, apanhá-lo nos braços, defendê-lo, salvá-lo, mas continuava a esvair-se. Os olhos mal se abriam, então ela estava perdendo muito sangue, estava tendo uma hemorragia, e ela tinha períodos que entrecortavam entre a lucidez e o desmaio, tá? Os membros laços não tinham vigor, tá? Ela estava mole, estava toda molenga. E o espírito mesmo perdia a noção de tudo. Entretanto, antes de morrer, ainda viu vaga e indistintamente o vulto negro e roliço de uma porca que se afastava com um montão de carne pendurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor-de-rosa. Ou seja, ainda antes de morrer, ela viu que a porca havia devorado o filho dela recém-nascido e ela morre. É de uma crueza o conto, é de uma malevolência que não é explicável. Não existe nenhum tipo de explicação, tá? Entretanto, ouvindo histórias, como uma boa professora de literatura e como alguém que gosta muito de ler, não é a primeira história, essa aqui é uma história ficcional, mas eu já vi muitas histórias muito parecidas, acontecidas, tá? No início do século, na década de 20 do século passado e 30,
de mulheres que eram estupradas, os pais negociavam o casamento porque a mulher havia engravidado, pagavam dote, o marido casava com a mulher, depois maltratava ela a vida inteira porque o filho não era dele, casava por dinheiro, né? E era tido como um bom homem, como tantos hoje são, né? Mas existem muitos outros contos, tem o Cisnes que fala da loucura, tem muitos outros contos, tem a Rosa Branca, que é muito interessante, As Rosas é um conto muito interessante, mas para finalizar, para não nos estendermos demais, existe esse último conto que se chama Sob as Estrelas e que a autora dedicou ao Olavo Bilac, tá? E Sob as Estrelas conta a história de um moço chamado Júlio que se enamora, tá, de uma moça quando eles são jovens, eles têm um caso, eles são muito românticos. E um dia, esse Júlio já crescido, agora padre, voltava do seminário, né, de coroa aberta e de batina, pronto para servir a Deus na sua vila, né, ele voltava do seminário, então ele havia se formado padre, e ele começa a lembrar dessa moça chamada Ianinha, com quem ele saía e por quem ele nutria uma paixão. Como ele morava com um tio que era padre, ele foi mandado para o seminário, não relutou, ele abriu mão do amor pela Ianinha, para se tornar padre, porque essa era a vontade da família, no caso do tio dele, tá? A Júlia venceu a tentação. E aí, passando, né, chegando perto da paróquia, tá? Ele passou perto de um cemitério e viu que ali havia o coveiro, né, que estava trabalhando, e ele foi ter, porque ele lembrou da Aninha e pensou, será que ela ainda vive? Eu vou ver se ela não está enterrada em nenhum lugar. Procurou em todos os túmulos, não viu nada, até que ele viu um pequeno túmulo que não tinha nenhuma inscrição, e aí ele perguntou para o coveiro, né? E o coveiro disse o seguinte, esta é uma criança, não deveria estar enterrada em solo sagrado, mas enfim. O padre ergueu o rosto, longo e pálido, numa interrogação muda. É do filho de uma cabocla chamada Ianinha. A peste não o batizou. De mais a mais ninguém sabe quem era o pai. O povo afirma que era o diabo. E dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Quem sabe? Imaginem um susto. Júlio baixou os olhos para a terra, cruzando com as mãos com força sobre o coração. O seu rosto alvo e macilento nada dizia, mas a batina estremecia ao arquejar do busto curvado. Sabia bem. Do fundo daquela terra subiu alguma coisa que eu chamava, que eu solicitava, e ele dizia, és meu. Então ele começa a ter um conflito de consciência, porque ele tem certeza que aquela criança é dele. Por isso também que a Aninha não havia revelado. E aí diz, tem partes bem dolorosas do conto, que ele teve ímpetos de escavar a terra com as mãos, pegar o seu filho no colo, abraçá-lo, enfim. Aí ele levantou, muito assustado com isso, e pensou, não, isso é a tentação demoníaca, eu devo me manter fiel, agora eu sou um padre, e ele vai para a paróquia, tá? Afinal, o filho ele não tinha visto nunca, ele rezaria pela mãe e iria embora. Aí ele entra, tá? Na paróquia, e súbito mais tarde, tá? Quando toda a vila dormia tranquilamente, ele ouve o sino da capela tocar. Ele pega um crucifixo, sai para ver o que estava acontecendo e viu o vulto branco lá. Chegando mais perto, aí a gente vai lendo e pescar o fantasma, ele vê a Ianinha, muito mal vestida, ela tá com os trapos, uns panos brancos, e entretanto ele descobre nela ainda uma beleza intrínseca, tá? E a Ianinha fala para ele que perdoa ele, que ama ele, que quer ele, fala do filho, diz que não era pecado, que seria do mundo sem a perturbação do amor, mas ele resiste bravamente ao pecado, mostra a cruz para ela e resolve, né, enfim, que vai ser fiel ao voto que ele havia feito e vai dormir. E o conto termina da seguinte forma, página 61. Lá fora o sino voltou a badalar na noite negra, desordenada, furiosamente, como se o próprio diabo o tangesse. Depois tudo emudeceu. As aves voltaram para o campanário, uma barra de luz indecisa abriu-se frouxamente no horizonte e só no meio da noite o cadáver de Aninha
enforcado na corda do sino, olhava de face para o vale enormíssimo, todo cheio de aromas e de treva. Então aquilo que eu falei, os contos apresentados no livro, eles são nessa linha, eles seguem nessa linha. Eles nos levam a pensar em várias coisas, tá? Mas principalmente em como valores que dizem para nós que são importantes se sobrepõem ao amor, se sobrepõem à vida humana, à dignidade, o próprio caráter, tá? Júlia Lopes de Almeida com certeza foi uma escritora muito além do seu tempo, uma mulher incrível. É um livro que vale a leitura de cada página. São 198 páginas de texto, muito bem escritos, é de uma linguagem extremamente fácil. A linguagem em si é muito simples de ser entendida, é uma linguagem padrão, mas muito bem feita, tá? Fica a dica para vocês, leiam esse livro, um ótimo vestibular e até o próximo livro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Acabou.